Olá, amigos cibernéticos, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Papo de Garçom. Hoje estou trazendo aqui uma chefe no departamento de governança na área de hotelaria e também estou trazendo um professor de história que faz um tour turístico em um grande hotel. Bom, o que eles têm em comum? Essa deve ser a sua pergunta e também a minha maior curiosidade sobre trazê-los dois aqui para a gente entender o que eles podem passar para você que está nos acompanhando. Desde já, eu peço que você curta o nosso canal, comente, compartilhe e se você realmente gostou ou está gostando do nosso conteúdo, por gentileza, se inscreva. Nós precisamos do seu apoio para que a gente venha a crescer e passar aí as informações, a experiência de vida de cada um na área profissional de A e B, mais precisamente da hotelaria. Me encontro aqui nesse momento no nosso estúdio, nosso podcast Papo de Garçom, com a chefe Departamento de Governança, Aline Santos. Aline, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Papo de Garçom. É um prazer recebê-la aqui em nosso estúdio. Boa noite, Maurício. Que privilégio. Muito obrigada. É um sonho estar aqui com você. Que honra ouvir isso de você. Esperei por esse momento, pela sua simpatia, pelo seu carisma, pelo seu profissionalismo e pela afinidade com o ser humano. Também temos aqui o professor de História, senhor Marcos Pascalis. Sim. Pronunciei certo? Pronunciou correto. Senhor Marcos, é uma honra ter o senhor aqui. Além de professor de História, ele presta serviço fazendo tour turístico em um grande hotel aqui, na verdade, na região de Itatiba, mas que se divide aqui entre Bragança e Itatiba. Seu Marcos, seja muito bem-vindo. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos que estão nos ouvindo, assistindo. Para mim também é um privilégio, uma alegria poder estar aqui, ter essa experiência de compartilhar alguma coisa com todos aqueles que vão estar em sintonia com a gente. Bom, é isso. Está apresentado aqui os nossos convidados. Muitas vezes as pessoas imaginam ou têm uma visão diferente ou talvez não tenha a clareza do que acontece no mundo da hotelaria, no mundo de A&B, como é o meu caso, né? Alimentos e bebidas. Então a nossa ideia é trazer para vocês um pouco da nossa rotina, como funciona a nossa prestação de serviço. E eu vou começar aqui com a Aline. Como eu disse antes, ela é governanta na área hoteleira. Tem algumas funções que muitas vezes ela não é percebida. As pessoas usufruem como hóspede, como cliente do estabelecimento, e ela encontra tudo pronto, né? Ali tudo nos mínimos detalhes, muitas vezes muito compatível ao gosto do hóspede, com algumas exigências muito pessoais, né? E a governança, a pessoa que está nessa área de governança, ela tem essa missão de conduzir o serviço e direcionar a equipe para que saia tudo dentro dos conformes, como diz o dito popular. Aline, é difícil lidar mais com o hóspede ou com o corpo ali de colaboração, os colegas ali da sua equipe? Assim, dificuldade que eu falo de trabalhar, que não é fácil lidar com gente em todos os aspectos, né? Onde é mais difícil? Olha, Maurício, para mim, como eu já sou uma pessoa que adoro trabalhar com gente, adoro servir, como eu já falei para você, o meu trabalho é servir. E para mim não existe tanta dificuldade com as duas partes, né? Porque tem os funcionários, que é uma equipe boa, a gente consegue fazer um bom trabalho, né? E com os hóspedes, aquele carinho, eu trato assim, que é para mim receber a melhor pessoa na minha casa. Então, tem toda aquela dedicação de fazer uma cama bem feita. E, na verdade, a nossa equipe é uma equipe que entra na intimidade das pessoas, né? Somos as pessoas que temos acesso direto com os hóspedes. Estamos ali para cuidar deles nos mínimos detalhes.
levar o conforto e a comodidade. Isso. Que bacana. Sim. Muito interessante. Seu Marcos, comecei apresentando o senhor aqui, dentro da sua posição de origem. Fala pra gente, de onde é o seu Marcos? Como o senhor chegou para prestador de serviço na área hoteleira aí, como um guia turístico, é isso mesmo? É um tour histórico, né? Um tour histórico. Conta pra gente como aconteceu, como foi esse processo aí. Eu sou professor, né, de profissão, já há 28 anos leciono História e dei aula para uma filha de uma da gerente na época do hotel, né, onde eu estou lá. E ela me chamou para que eu pudesse, se eu quisesse, né, trabalhar ali fazendo esse tipo de trabalho. Eles estavam necessitando de uma pessoa para fazer o tour histórico. Lá tem vários tours, né? Tem o tour da cachaça, tem o tour do café, né? E tem o tour ecológico também, né? E eles estavam precisando de uma pessoa para fazer. E eles queriam um profissional de história, um historiador, uma pessoa que conhecesse um pouco a história para poder estar ali participando da história da fazenda, da família e alguns aspectos também relacionados ao tempo que foi a fazenda surgiu, né? Então eu fui lá, fiz uma entrevista com eles, conversamos, eles passaram toda a orientação, as informações, eu fui pesquisar também outras informações e aí nós conversamos bastante e eu pude ter algumas informações que eu precisava para passar para os hóspedes. Aí nós começamos a fazer o tour e deu certo e estamos lá já há alguns anos já trabalhando nessa área. O tour é realizado aos hóspedes que vão para passeio e também para alguns eventos empresariais que querem ter o tour, né? Desejam participar desses tours, né? E ali a gente é chamado para prestar esse tipo de trabalho lá. Bacana. Acaba entrando até na linha da higiene mental, né? Sim. Para a pessoa que quer espairecer, mesmo às vezes numa reunião corporativa, pelo que eu entendi, acaba... Sim, né? Eu vejo que eles gostam de participar e conhecer a história ali da fazenda e alguns aspectos curiosos. Tem lá muita coisa legal lá para conhecer. Muito bacana. É isso aí, senhor Marcos Pascales, aqui batendo um papo com a gente, trazendo um pouco da sua trajetória de vida como professor de história, também como prestador de serviço, né, em um grande hotel. E temos aqui, né, a Aline Santos, que tem uma história de vida muito linda, por sinal. Eu tive o prazer de estar conversando com ela nos bastidores. E eu quero saber, Aline, aqui e informar os nossos seguidores, as pessoas que estão atentas ao nosso conteúdo. De onde vem a Aline? Quem é a Aline? Muito obrigada, Maurício. Eu sempre gosto de contar a minha história, né? Eu nasci numa cidade bem simples, lá do sertão, e gosto de falar sobre isso. De uma família bem humilde, vim aqui para Bragança, bem jovem, uma menininha. E entrei na área da hotelaria, estou há 22 anos, e assim, foi um sonho realizado, né? Você chegar do Nordeste, aquela pessoa bem simples, bem humilde. Quando você chegar aqui é tudo diferente, né? Cidade grande, tudo bem moderno, aquela coisa deslumbre, né? Sim. Deslumbre. E comecei a atuar nessa área e me apaixonei. E eu estou, no momento, realizada na minha área da hotelaria. Você disse que você é nordestina. Sim. De que lugar você é exatamente? Eu sou do sertão da Paraíba. O nome da sua cidade? É Ibiara. Quantos mil habitantes mais ou menos tem? 7.000 habitantes. É nessas pequenas cidades que tem grandes histórias, né? Tem muita história. O senhor, como historiador aí, o senhor também deu uma andada aí, uma percorrida nessa região, não? Eu andei, fiquei um tempo no sertão do Ceará, né? Trabalhei lá e tive contato com pessoas lá.
Na época que eu fui para lá, eu estava cursando História, inclusive, né, a faculdade. E aí a gente pôde ter contato com algumas pessoas, histórias de vida também, muito interessante, né? Porque o Brasil, ele começa no Nordeste, né? A região que mais desenvolveu na época da colonização foi o Nordeste por causa da cultura da cana, né? A proximidade com a Europa também, né? Na área da distância, é muito mais perto a distância de algumas regiões ali, até da Paraíba, né? Tem a Ponta dos Seixas lá, né? Famoso, lá em João Pessoa, que em linha reta é bem mais próximo lá da Europa do que de lá a Porto Alegre, que fica no mesmo país, né? Então, a região geográfica ali proporcionou o clima também, a terra, tudo proporcionou o crescimento da cana para a fabricação dos açúcares. E os engenhos lá, ainda tem muito engenho histórico lá, né? Verdade. Onde fabricava o açúcar, né? Que movimentou a economia dos primeiros anos, das primeiras décadas da colonização aqui no Brasil. Bacana. Seu Marcos, o senhor é bragantino, Sim, mineiro ou nordestino? Eu nasci em São Paulo, sou paulistano, mas vim para Bragança com 6 anos de idade, então me considero bragantino, né? Porque toda a minha trajetória de vida está aqui. Meu início nas escolas, tudo. Então, eu já tinha família bem assim, já há muitos anos aqui em Bragança, do lado da minha mãe, né? Sim. Porque meu pai não é brasileiro, meu pai era grego. Veio da Grécia após a Segunda Guerra Mundial, ele combateu na Segunda Guerra, né? Ele era da Marinha e fez parte da resistência grega contra o nazismo. E quando acabou a Segunda Guerra, ele veio para o Brasil, porque ele estava cansado. E a Grécia foi o último país a acabar com a guerra, porque logo após o final da Segunda Guerra, a Grécia entrou numa guerra civil entre grupos ideológicos, né? Apoiado por 2 potências na época, né? E aí ele veio para o Brasil e casou com a minha mãe. Minha mãe morava em São Paulo. Ela saiu de Bragança para cuidar de uma tia, morar em São Paulo, cuidar dessa tia, né? Trabalhar de empregada doméstica, como era comum naquela época. As meninas, né, saírem do interior para cuidar ou de alguém da família, ou trabalhar mesmo de empregada na cidade grande. E minha mãe foi assim e conheceu meu pai, e casaram. Mas aí a gente veio para Bragança, eu tinha 6 anos de idade, então sou bragantino. É isso, o Marcos, que história, que trajetória bonita, ela nos atrai, né? E o podcast é exatamente isso, para contarmos a história das pessoas aqui, numa mesa, né? Nesse formato aqui, voltado para a área que eu atuo com muito carinho, que é a área de hotelaria, né? Aline, engana-se, né, quem pensa, né, que acredita que a área de governança está concentrada somente em limpeza, né, em arrumação. O que você poderia passar para a gente a mais nessa situação de governar? Muitas vezes fala governança, as pessoas confundem até com governo, né, com esse direcionamento. E antes da governança, você atuou também como governanta em casas de família, ou você já foi direto para hotel? Olha, Maurício, eu fui direto para o hotel e trabalhando nesse hotel, começamos a prestar serviços para casas, né? E levei toda a minha equipe e foi um projeto muito bacana, aprendi bastante, porque assim, você vai na intimidade da casa, né, das pessoas. E lá, cada casa tem o seu costume, cada casa tem umas normas, né? Foi bem bacana, que aprendemos bastante com isso, eu e a minha equipe. Interessante você falar que você entra na intimidade das pessoas, realmente entra, você está hoje colocar alguém dentro da sua casa, né, seu Marcos? Tem que ter muito cuidado, né? Mesmo que seja um profissional, a gente surpreende. E estar na intimidade das pessoas, você estando na casa, prestando serviço como
como governanta, você vai estar entrando no quarto, Sim, na cozinha, sim, né, em algumas partes da casa, da residência, e levando a equipe, né, sim, onde você tem que ter também uma sensibilidade muito grande, né, sim, para perceber as coisas, passar informação e conduzir os seus liderados a atingir o objetivo qual você deseja dentro da missão que você tem que cumprir na prestação de serviço para aquele contratante, né? Eu creio que não seja nada fácil, muitas vezes as pessoas não têm essa informação, né? Por isso que eu estou pontuando aqui e mostrando para as pessoas o valor do seu trabalho. Falando de valor, existe o reconhecimento na prestação de serviço particular? Por exemplo, se eu quisesse montar uma empresa de prestação de serviço na sua área, sim, existe esse Maurício. reconhecimento? Sim, eu até penso em alguns projetos, porque foi uma experiência, como eu te falei, bem bacana, que foi um retorno, né, um reconhecimento. Eu acredito que nessa área domiciliar, né, está até mais bem reconhecido, porque o pessoal só vê como limpeza, né, a área da governança. E como você falou, não só é isso, né? Você vai lá, cuida da família, né? Cuida do seu lar, né? Eu falo assim, é sagrado você colocar alguém dentro da sua casa. Seu Marcos, o que vocês têm em comum? O senhor é prestador de serviço na área. O senhor aprende alguma coisa? O que o senhor consegue entender que vocês têm em comum? Eu acho que o trabalho de governança é um trabalho interessante, porque ela faz um trabalho não só na área da organização de uma casa ou de um hotel, mas o trabalho até de estar ali relacionado com a cultura das pessoas, né? Com o jeito como as pessoas vivem, né? E isso faz parte da história da pessoa, né? Porque como é o hotel recebe pessoas de várias nacionalidades, de culturas diferentes, né? Então ela precisa ter um conhecimento também nessa parte de cultura para poder lidar com essas pessoas, né? Como o garçom também, né? Todo mundo que trabalha nessa área, ele tem que ter um conhecimento vasto, porque abrange assim um universo muito grande de pessoas, não só a língua diferente, mas o costume, religião e assim por diante, né? Então eu acho que é um trabalho muito interessante, que envolve também a questão do conhecimento histórico também. Que bacana, seu Marcos. Eu gostei da sua pontuação, né? Eu concordo com o senhor. E o que eu entendo é que poucas pessoas compreendem como o senhor expôs aqui. O serviço de governança, como ela bem disse, não é só arrumar, né? Vai muito além disso. E o senhor citou o garçom, né? Garçom aqui é a nossa bandeira, né? Papo de garçom. Tenho muito orgulho de dizer que sou garçom, né? Minha profissão de origem. A comunicação chegou através do serviço de garçom. Eu costumo dizer que todo garçom é um comunicador. A diferença entre um e outro é que alguns, ou bem poucos, perceberam que o segredo da comunicação resume não só em se comunicar, mas em ouvir e aprender com essa diversidade que o senhor mencionou, essa miscigenação, essa gama de cultura, né? de conhecimentos que outras pessoas trazem. Né? Gostei muito da sua pontuação. Aline, minha querida, cearense, agora, quantos anos em Bragança Paulista? Paraibana, já? né? Paraibana, desculpa. Quantos anos em Bragança 22 Paulista? anos. 22 anos. 22 anos? 22. Estamos aí a mesma coisa, praticamente. Eu também.
22 Já anos me em sinto uma Bragança. Bragantina. Eu também. Não Eu está tenho falando Bragantinos porta, em não, mim né? já. Não, ainda não. Que bacana, que bacana. Como foi a adaptação, Aline, quando você chegou para Bragança Paulista? Olha, Maurício, como eu te falei, eu vim uma menininha para cá, né? Foi bem difícil, né? E assim, não tinha experiência. O primeiro emprego, você sabe que é difícil, né? Conquistar o primeiro emprego. Passei dificuldade, né? Mas me encaminhei e estou há 22 anos na área também. E se identificou? Sim, bastante. Legal. Eu percebo que você, quando fala sobre o assunto, você se emociona. Bastante. Eu creio que você tem uma história, uma trajetória aí de muita luta, principalmente não querendo aqui colocar o nordestino como coitadinho, mas quem sabe o que é o Nordeste é quem é nordestino, né? E muitas vezes o próprio nordestino não sabe o que é realmente a dificuldade do Nordeste. Ele vai ter a real percepção que tudo é muito difícil depois que ele percorre um outro caminho, principalmente quando sai do Nordeste. Eu estou aqui falando um pouco até sobre mim nesse aspecto, nesse sentido, né, seu Marcos? O senhor que aí, uma pessoa da história, conviveu com pessoas, o senhor entende. Hoje eu penso um pouco diferente, né, e a gente vai mudando, vai ganhando experiência e vai aprimorando o conhecimento devido às situações. Quem conhece o Nordeste sabe do que eu estou falando. Hoje você tem família, construiu família em Bragança Paulista. Sim, Maurício. Tem filhos? Tenho sim, tenho um filho de 18 anos, né? E como você falou, na nossa época era bem mais difícil lá no Nordeste. Tinha o problema da seca, posso colocar, né? Sim, fica à vontade. Tinha o problema da seca, era tudo mais difícil para você estudar. Tinha que caminhar um pouco do sítio para a cidade. Hoje já temos ônibus, né? Melhorou bastante a educação, mas foi assim uma vida bem difícil. Árdua, sim. Mas o que prevaleceu foi o amor da família, né? Sou de uma família bem humilde. Meu pai é analfabético, minha mãe também. E eles batalharam bastante para a gente estudar todos os dias. Inclusive, você esteve lá por há pouco tempo agora, né? Sim. Como foi isso? Olha, é muito emocionante. Cada volta lá é choro, né? Você fica muito emocionada. E eu vejo sobre a educação, posso citar, Sim, né? claro. Sobre a educação lá bastante. Os meus colegas, a juventude de hoje lá, todos têm oportunidade de fazer uma faculdade. Na minha época era muito difícil. Eu estava conversando até mesmo com o professor Marcos, né, que não foi fácil, né? Era tudo difícil na época, há 30 anos atrás, né, Maurício? Sim. Bem complicado, mas foi melhorando. Como eu te falei, hoje todos têm oportunidade de fazer uma faculdade. Aline, eu vou te explorar no bom sentido aqui, porque eu sou da origem nordestina, eu tenho uma história muito forte com o Nordeste, e pegando aqui o ponto que você esteve lá há pouco tempo, saiu há muito tempo, esteve lá agora há pouco tempo retornando para ver a família, matar a saudade. Você se adaptaria novamente para morar na sua cidade? Que o nordestino ele tem aquela coisa, né, ele sai, ele batalha, né, ele tem a luta árdua que não é fácil, mas muitos ficam, vamos dizer, com o corpo aqui e a mente lá. Um dia eu volto para minha terra. Inclusive já teve até, eu acho que um programa, né, de volta para minha terra, mencionando muito o Nordeste. Você pensa em voltar para sua cidade natal um dia e morar lá? Ou Maurício, há uns 10 anos atrás, eu pensava bastante. Com essa ida agora de férias para lá, eu vi que não é isso que eu quero. E principalmente para o meu filho, né, que já nasceu aqui em Bragança, começou a estudar, começou a fazer faculdade, e não tem como eu ir para lá no momento. Então, o que eu entendi aqui? Você começou a ver aqui maiores possibilidades. Sim, sim.
você, pelo que eu entendi, você não se adapta mais. Você consegue entender por que isso, Ana? Porque você não se adapta mais? Eu acredito, Maurício, nas mudanças, né? De cidade grande, aquela agitação. A mudança foi lá ou foi em você? Foi em mim. Eu vou te falar um pouco sobre mim também, nesse sentido, a identificação da história. Foi por isso que realmente que eu te trouxe aqui também. Eu me identifiquei com você desde a primeira vez que eu te vi. Quando a gente sai de uma pequena cidade, seja do Nordeste, seja de Minas Gerais, do Vale de Jequitinhonha, seja do Distrito Federal, de onde você vem da cidade pequena e você vai para uma cidade grande, para a grande metrópole, por exemplo, que é a cidade de São Paulo, a sua mente, ela elastece. Você começa a ver a vida de outro ângulo. Eu vou te contar uma experiência que ocorreu comigo. Eu estive também no Nordeste há pouco tempo, na Bahia, e eu não me readaptei. Porque a minha mente elasteceu. Eu não me tornei melhor do que ninguém, mas eu comecei a ver uma realidade diferente, novas possibilidades. E, infelizmente, a lentidão de alguns lugares do Nordeste, claro que não são todos, aquilo começou a me incomodar, então a gente fica inquieto. E eu vi que você é muito ativa, né? Você ganha dinamismo, você ganha conhecimento, você começa a ver a vida de outro ângulo e ter novas perspectivas. E o nordestino, por ter essa vida árdua que você mencionou, sofrida, ele acaba agarrando, como diz no dito popular, com unhas e dentes. Verdade. E torna essa oportunidade preciosa. É isso mesmo, seu Marcos? O senhor entende assim também, como um homem experiente que o senhor é? Um mestre, melhor dizendo, né? Na sua área. É isso mesmo ou eu estou aqui poetizando no modo de dizer? Eu acho que você tem razão, porque a gente tem a nossa raiz, nunca vai esquecer. Mas, às vezes, a vida leva você para certos ambientes, lugares, que você vai se adaptando a uma nova realidade, por necessidades, né? Então, o que a Aline disse que ela não se vê mais lá morando, é porque ela já se adaptou a essa nova realidade, né? Mesmo que ela nunca vai esquecer a sua raiz, nunca vai esquecer a sua infância que passou lá, mas aquilo lá ficou já num passado, né? E outra, agora com o filho nascendo e já formando aqui um núcleo familiar, a coisa vai mudando, né? Eu morei nos Estados Unidos durante 2 anos, aproximadamente, e eu vi uma coisa interessante lá com os brasileiros que moram lá, né? Eles já não se adaptam mais aqui viver no Brasil, porque os filhos estão nascendo lá, e os filhos são americanos, os filhos falam inglês fluentemente, né? E a cultura que eles estão recebendo é outra, e se eles de repente quiserem voltar para o Brasil, vai ter dificuldade para readaptação. Alguns até voltam por questões familiares, sentimentais, por questões também que já deu o tempo deles lá, mas e os filhos, como é que fica, né? Eles não se adaptam mais a viver fora daquela realidade. Então isso é comum acontecer. Meu pai, quando veio da Grécia, ele nunca mais voltou para o país. Nunca mais. O senhor teve a oportunidade de conhecer a Grécia? Não, ainda não. Mas eu tenho vontade de estar lá. Tenho muita vontade. Essa sua experiência nos Estados Unidos, onde exatamente o senhor esteve lá? Eu morei no noroeste da Flórida, né, na região do Golfo do México, já na divisa com os estados ali. Era Flórida, mas já estava bem próximo do Alabama, da Geórgia, né? Ali tem uma tradição muito afro também, né? Aquela região ali, Geórgia e tal. A Geórgia, sim. O sul dos Estados Unidos, sim. Que é onde houve a maior intensidade da escravidão. Sim. Porque o sul é agrícola, né? Então a maioria dos escravos que foram para lá ficaram mais concentrados no sul dos Estados Unidos. E o norte já é mais industrial, né? Então a escravidão foi menor lá. A diferença é muito grande, seu Marcos, é gritante mesmo quando se fala dos Estados Unidos, se fala do Brasil.
é muito grande. É muito grande. No que o senhor pontuaria, assim, fala, Maurício, eu fiquei chocado, fiquei perplexo com o que o senhor pontua. Bom, eu vou falar uma coisa interessante aqui. Para os americanos, nós somos ricos. Quando eles ficam sabendo o quanto nós pagamos de imposto. A nossa carga tributária é desumana. É muita. Para alimentar uma máquina que está emperrada, que é a máquina do governo, independente de quem está no governo. Independente de... Né? A nossa máquina administrativa do governo, ela tem muito gasto. E os recursos que recebe, porque eu sou a favor de pagar os impostos, Sim. mas quando esses impostos voltam em torno de benefício para a população, principalmente para os mais necessitados, em forma de uma educação de qualidade, de uma boa saúde, geração de emprego, segurança. Os impostos são para isso. Porque o governo, como disse uma grande estadista da Inglaterra, Margaret Thatcher, né? Uma mulher fascinante, né? Ela disse assim que não existe dinheiro do governo. O governo não tem dinheiro. Existe dinheiro do contribuinte. O dinheiro que está lá é do povo que paga o imposto. E o que eu vi a diferença entre Estados Unidos e Brasil, que é um abismo tremendo, é a carga tributária lá, porque as pessoas têm mais acesso a ter mais bens lá de consumo, ter uma qualidade de vida melhor, porque os impostos são menores. E isso faz com que... e também a questão da economia. É uma economia liberal, onde o governo interfere pouco no cidadão, na vida do cidadão, e o cidadão tem mais liberdade de desenvolver seu trabalho. Ele vende sua mão de trabalho aonde é valorizado. Que nem ela estava falando, a mão de obra da Aline aqui, Sim. né? De governança. Lá é muito bem remunerado. Sim. Porque é uma mão de obra qualificada. E quando uma família de americanos recebe alguém e se torna ali dentro da casa dele, e eles ganham a confiança dessa pessoa, essa pessoa sempre será bem remunerada e bem vista. Eu tenho família que mora lá, eu tenho uma cunhada que agora ela está trabalhando na área de personal de organização, né? Isso. Que fala, né? Ela está estudando. E ela está vendo essa possibilidade de um crescimento muito grande nessa área. Por quê? Porque toda mão de obra lá é bem remunerada. O garçom, que né, a questão da gorjeta aqui, né? Aqui tem a gorjeta e a taxa de serviço que é 10%. Então, lá não tem taxa de serviço, mas a gorjeta é obrigatória. Você é obrigado a dar gorjeta, o tip, né, que eles falam lá. Então, você é obrigado a deixar sua gorjeta para o garçom. Então, lá, qualquer mão de obra, principalmente a mão de obra qualificada, na área de prestação de serviço, um construtor, um pintor, um carpinteiro, um jardineiro, um motorista, toda essa mão de obra é bem remunerada lá, porque eles valorizam essa mão de obra. O senhor mencionou aí por último um motorista. Eu entendi na sua fala, um resumo, a grosso modo, vamos dizer assim, simplificando, quer dizer, na cultura deles, antes de comprar o bom carro, eles têm primeiro o bom acesso, a boa estrada, para poder investir no bom carro. Aqui a gente faz o contrário, né? Eu quero o meu carrão. Mas lá eles têm assim uma questão de levar muito a sério a questão da segurança no trânsito, né? Então as estradas de lá são muito seguras, são bem pavimentadas, e não são pedagiadas, são poucas que têm pedágio, e quando cobra-se o pedágio é muito barato. Então, por quê? Porque o imposto é bem aplicado, o dinheiro do contribuinte está sendo bem aplicado, né? A gente acabou entrando aqui, falando um pouco por cima assim, sobre a questão de economia, né? Acho que está lá. Toda mesa fala de economia, né? É um assunto faz parte do dia a dia, né? E o senhor, como educador, falta muito para a gente alcançar um país como nos Estados Unidos, por exemplo, a questão de educação financeira nas escolas?
Falta muito porque a nossa cultura é uma cultura bem diferente deles, né? Então eles criam os filhos para serem independentes. Eles, quando o filho nasce, os pais já fazem um fundo onde eles vão depositar uma quantidade para o ensino no college, que é a faculdade. Então, a maioria das faculdades lá são pagas. E tem as bolsas de estudo, tem algumas faculdades que pertencem ao governo, mas são poucas. Mas as bolsas de estudo é dado para alunos que são destaque em algumas áreas durante sua vida acadêmica, né? Desde do ensino fundamental, que lá recebe outra nomenclatura, né? Outro nome, né? E até o ensino médio. Então, ele, se é na área do esporte, na área intelectual, na área da matemática, então ele sempre tem essa cultura. É comum você andar lá e ver um adesivo no carro de um pai dizendo: minha filha é a número 1 de matemática. Minha filha, meu filho é o número 1 na área de física. Quer dizer, eles é a cultura. Para eles transcendem o orgulho. O orgulho. E quando o filho chega à idade de ir para uma faculdade, já não sei se você já teve a oportunidade de assistir algum filme que o pai e a mãe chora, sim, e o filho despede, leva tudo que é o pertence dele, porque ele não volta mais para casa do pai. Bateu asa e voou. Ele não precisa casar para deixar o pai e a mãe. Quando ele vai para a faculdade, ele não volta. E lá é até pesado. Um jovem de 25 anos, 27, que mora com os pais, é considerado uma pessoa fracassada. Olha que cultura, diferente, né? Daqui, né? Então, a pessoa que não cursou uma universidade lá é um fracassado para eles. A pessoa não teve capacidade de continuar. Não perseverou no seu caminho, né? Então, por isso que muitos vão para o serviço militar, porque o serviço militar lá não é obrigatório, ele é voluntário, mas se você se alista, você ganha um monte de benefícios que o governo lhe dá, desde ação na área médica, odontológica, que é muito cara lá, né? E também acadêmica, faculdade. O governo paga, custeia toda a faculdade do militar lá. E ele também, o militar, ele é assim, ele é muito respeitado na cultura americana. Ele, por questão do patriotismo, né, que é um pouco diferente, ele é muito respeitado. Então, ele tem desconto no táxi, né, no táxi. Se for no táxi, ele falar que ele é militar ou já foi militar, é um veterano, né, como eles chamam, de algum combate que eles lutaram aí. Então, eles têm desconto na compra da casa própria, tem juros mais baixos, tem desconto no supermercado, tem um monte de desconto. Eu tive lá e eu tive uma experiência fascinante. Eu estava no Walmart, né? Pode falar, sim, né? Sim, claro, sem problema. Eu estava no Walmart fazendo compra e tinha um rapaz na minha frente, e quando ele foi pagar a conta dele, ele tirou a carteira funcional de militar dele, ele estava paisana, e deu para a moça do caixa, né? Para ele ter o desconto da compra dele, né? E eu vi uma coisa interessante, ela estava sentada num banquinho, ela se levantou diante dele e disse uma palavra interessante, uma frase. Ela falou assim: muito obrigado por você defender o nosso país e os nossos ideais. E ele disse assim: não precisa me agradecer, eu faço por amor à nossa pátria. Olha, que vai ser um ato, né, de patriotismo. Ela agradeceu ele por ele ser militar e defender os ideais norte-americanos, né? Que é a liberdade acima de tudo. Eles defendem a liberdade. A democracia, a maior democracia do mundo é os Estados Unidos. Ainda é, né? A maior democracia do mundo. Lá se aperfeiçoou a democracia. Que bacana. Nós estamos um pouco longe ainda para atingir isso. Mas estamos no caminho? Olha, agora, num presente momento, eu vou ser meio realista, né? Vou ser realista. Não. É isso aí, pessoal. Estamos aqui com a Aline Santos, né, a chefe no Departamento de Governança de um grande hotel.
né? Não é o grande hotel, tá, gente? Tem um grande hotel aqui na região. E estamos aqui com o senhor Marcos, que é professor de História, trazendo um pouquinho da sua história, da sua trajetória de vida, um pouco da sua área profissional, mas também da sua história na sua vida particular, nas andanças da vida. Eu creio que você deva estar se identificando com a fala de um deles no presente momento, e deixa aqui em aberto, se você está assistindo o nosso podcast Papo de Garçom, deixe o seu comentário, faça a sua pergunta. A Aline e o seu Marcos, eles vão estar aí também atento ao nosso canal. Creio que eles vão estar também respondendo, né, as perguntas ou se comunicando baseado nos assuntos que a gente discute aqui. Sim. Podcast Papo de Garçom, o meu lema é vivendo para servir e servindo para viver, mesmo porque colocar na mesa o produto que o cliente pagou para ter não é exatamente servir pessoas. A gente tem também que transcender boa energia, resplandecer alegria ao nosso semelhante. Estamos tentando servir você com esse conteúdo do podcast Papo de Garçom. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui atento ao nosso canal. Pode ficar à vontade, senhor Marcos. Eu quero deixar também os participantes bem atentos que lá não é perfeição. A vida é dura lá. Tem as lutas diárias. Muita luta. Você tem que ir à luta todo dia, mas é valorizado. É o que eu queria dizer. Existe o reconhecimento, como a Aline falou. Aqui no Brasil, o brasileiro é um lutador. O brasileiro é um lutador. O nordestino é um exemplo disso, de garra, de perseverança, de ser um desbravador, o homem nordestino já foi cantado nas canções do Luiz Gonzaga, né? Sim, sim. O saudoso Luiz Gonzaga, nos poemas também, né, de vários intelectuais ali da região do Nordeste, que ele é um guerreiro. O brasileiro é um guerreiro. O brasileiro, ele mata um leão por hora, não por dia, né? Para sobreviver nesse país não é fácil. Tem até uma brincadeira que fala que o Brasil não é para amadores, né? Eu acho que viver aqui, a pessoa que consegue viver aqui, sobreviver no Brasil, ele se adapta em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. E lá também tem suas dificuldades, tem as adversidades, tem regiões perigosas, a luta é violência, contínua, né? Tem também. Então não é um paraíso na Terra, porque não existe isso. É uma utopia se eu falasse isso, né? Mas lá é uma valorização da mão de obra. Isso que eu quero dizer, que se você é um bom profissional, caprichoso, zeloso, cumpridor, eles prezam muito pela pontualidade, coisa que o brasileiro às vezes não tem, né? Mas a pontualidade americana eles herdaram dos britânicos, né, que colonizou aquela região lá. Então, se um americano marca com você tal hora, você tem que chegar a tal hora. Se você chegar 10 minutos depois, não queira se justificar, porque ele não vai te ouvir a sua justificativa. Ele vai falar que o problema é seu, não é dele. Então, você tem que chegar lá na hora certa. E outra coisa, a cultura americana é bem diferente da nossa. Se eu sou um americano e convidar você para ir na minha casa, e eu marco o dia e o horário, é aquele dia e horário. Então, eu tenho que convidá-lo e marcar já o horário e o dia para você ir na minha casa me visitar. Aqui a gente sabe que não é bem assim. O brasileiro é latino, né? Tem uma cultura diferente. Às vezes você está lá na sua casa totalmente à vontade e aperta a campainha lá. É um amigo, um parente que chegou sem te avisar e pega você ali numa situação ali diferente, né? Difícil. Então, a cultura é diferente. Então, eu sempre falo para os meus alunos, eu vejo neles, eu falo, olha, vocês vão visitar, muitos de vocês vão morar em outros países, vão trabalhar, vão viver, porque eu vejo o brilho nos olhos aí que eles querem, né? A maioria querem, não até por trabalhar ou morar, mas por conhecer, né? Eu falo, mas antes de você sair do seu país, procura conhecer a cultura do país que você vai, para não pagar mico lá, senão passa vergonha. Prevalece direitos
ou deveres lá? É equilibrado. É equilibrado. Você tem muitos deveres, mas também tem muitos direitos. E aqui? Esse contraponto. Aqui nós estávamos até conversando com a Aline antes aqui, né? Aqui não, aqui eu acho que nós formamos uma geração, principalmente essa que está vindo aí de alguns anos para cá, onde se tem muitos direitos e poucos deveres. Então, eu tenho direito, mas o dever eu não tenho. Isso não é bom. É desequilíbrio, né? Tudo tem que ter um ponto de equilíbrio. Tudo. Aline, você tem vontade de conhecer outro país, exercer na sua área, prestar um serviço? Você tem vontade? Para trabalho, não. Só conhecer mesmo outras culturas. Uhum. Mesmo sabendo que você vai ser melhor reconhecida? Mesmo sabendo. No momento, não. No momento, não. Seu menino tem 18 anos, tu disseste aqui. Isso. Ele já fala em alguma coisa nesse sentido de profissão, além de trabalhar em alguma área? Sim. Ele iniciou já, né, a faculdade de engenharia civil. Que bacana. E já trabalha também para manter as continhas dele. Qual né? o nome dele? Pedro Henrique. Pedro Henrique, ó, parabéns, prosperidade na sua vida, cara. Sua mãe é uma lutadora de verdade. Sou suspeito de falar isso. Que Deus abençoe você grandemente nos seus projetos. Muito obrigada. Ele quer atuar na área civil. Isso. Construção civil? Sim, construção. Uhum. Muito bacana. Engenheiro civil, no caso, né? Isso. Que bacana. O meu tem 11 anos e ele fala de engenharia mecatrônica. Que bacana. E gosta muito dessas coisas. Seu Marcos, interessante isso nas crianças hoje, 11 anos, né? Eles já falam do que quer. Né? A minha tristeza é que ninguém fala que quer ser professor mais, né? Acho que essa profissão vai... Ô, seu Marcos, olha que ponto que o senhor trouxe aqui. Engraçado, mas nenhuma outra profissão aconteceria sem um professor. Sem um professor. Todas elas passam pelo professor, pela mão dos educadores, né? E hoje nós estamos vendo uma desvalorização desse profissional, que na realidade ele não é só um profissional, é um sacerdote. Isso é só hoje ou isso hoje está mais... De umas décadas para cá, sim. Não era. O Brasil antes valorizava muito os seus educadores, seus professores. Era muito respeitado, valorizado. Eu venho de uma época que nós respeitávamos muito o professor. E o professor era valorizado, tanto pela sociedade como pelo governo, né? Que tem a maior rede de ensino do Brasil, é pública, né? Então, todos eram bem valorizados. Hoje em dia, isso foi decaindo, foi desgastando, e isso não é bom para uma sociedade. As sociedades que se levantaram de catástrofes, nós temos exemplo da Coreia do Sul, do Japão, da própria Alemanha, que foram completamente destruídas nas guerras que ocorreram lá. Elas ressurgiram através da educação. Porque mola mestra. Porque muitos dizem a educação muda o mundo. Não. A educação muda o indivíduo e o indivíduo muda o mundo. Então, as pessoas têm que valorizar mais os professores. A família tem que valorizar esse profissional, porque, como eu disse, além de professor, ele é um sacerdote. Porque hoje ser professor no Brasil é ser um herói, um guerreiro. Porque enfrentar o que enfrente, a carga horária, as cobranças e o desrespeito em sala de aula, principalmente, né, da onde não deveria vir, é muito triste. Que lamentável, é triste ouvir isso mesmo. Eu vejo também realmente os professores como verdadeiros guerreiros de alma. Né? Hoje é mais por amor mesmo, por amor, do que pela remuneração. Porque se esperar pela remuneração, você vê meu caso, né? Eu sou professor há 28 anos e tenho que fazer uma outra atividade para completar um pouco mais o meu ganho, né? Já numa idade... que eu deveria estar descansando ou fazendo outra coisa, né?
e estou trabalhando na ativa porque a situação que nós vivemos é uma situação bem delicada na área da educação no Brasil, né? Pessoal, tem água à mesa, vocês querem tomar um café? Tá tranquilo? Não, café tranquilo? Quase não tomo. Aline, você tem alguma história atuando na sua área de governança legal, assim, que você ficou surpresa, emocionante, seja ela com um hóspede ou com um colega de trabalho? Tem alguma história que você, essa ficou registrada na minha memória? Ai, são várias, né, Maurício? Mas sempre tem aquela que chama mais atenção, né? Fica registrada. Que fica registrada. Que me chama muita atenção, que eu até conto para as noivas, né? Uhum. Que quando for casar em noite de lua cheia. A noiva chegou para mim, e aquele tempo fechado, né? E todo mundo, vai chover, vai chover. E ela contava assim para mim, não vai chover porque hoje é noite de lua cheia. E não choveu no casamento. E ela casou? Casou, casamento lindo. Foi no ar livre, assim? Ao ar livre, sim. Foi lá na capela? Foi na capela. Esses dias teve um casamento lá. Casamento lindo, ao ar livre também. Que bacana, que bacana. Podcast Papo de Garçom, vivendo para servir, servindo para viver, esse é o nosso lema. Estamos chegando aí aos minutos finais, de mais um episódio, é o nosso 4º episódio de gravação, mas já estamos indo já para o 7º para levar para você, tá, gente? E conto com você que está nos assistindo para curtir nosso canal, compartilhar e principalmente se inscrever para dar aquela moral para a gente aí. Eu creio que aqui tem algo bom. A gente faz de coração, a gente faz com muito prazer e exige um sacrifício, tá? Não é fácil estar aqui. Mas eu gosto, tenho o privilégio de fazer o que amo, estar com pessoas riquíssimas aí de conhecimento e eu aprendo muito e quero aprender com você. Então, se você estiver gostando, está em aberto aí o convite para você se inscrever. E se você não estiver gostando, você também pode deixar o seu comentário e sugerir uma linha de pauta onde você acha que seja interessante a gente discutir aqui, colocar na mesa para que você até mesmo se sinta mais próximo do nosso objetivo aqui, que é levar para você um conteúdo de qualidade. Seu Marcos, o senhor hoje tem Instagram, Facebook? Tenho Instagram, é Marcos Antônio Pascales, meu nome, né? @ Marcos Antônio Pascales. E também tem o Facebook, né? E estamos aí juntos aí para compartilhar muitas coisas boas aí, né? Conectado e cibernético, seu Marcos. Hoje em dia precisa, né? A gente está na área, mesmo que eu não tenho muita habilidade, né? Eu sempre falo lá para meus alunos que eu sou semi-analfabeto na informática, né? Nessa porque eu não convivia. A minha época era da máquina de escrever, da Olivetti. E tem uma lá no hotel, tem uma Olivetti lá que eu falo para os hóspedes, eu não gosto de falar muito dela porque eu tive uma dessas. Os dedos certos para... E eu fiz o curso de datilografia. Aí a gente começa a ver que a gente já está com poucos anos aí de vida já, né? Mas na minha época nós não tínhamos a questão da informática, não tinha... Era só no mundo dos filmes de ficção científica e nos desenhos animados que tinha lá, né? Hoje em dia a consumia o que nos dava, né? E só para complementar, professor, eu conto isso para o meu filho, né? Que na minha época eu tinha medo de telefone, Maurício. Você acredita? E não é tão distante medo essa de época. lidar com essa realidade, né? Sim. Uhum. Eu entendo você. Mas você hoje está aí, né? Você tem um Instagram também? Sim, tem um Instagram, mas é mais pessoal. Posto pouco material sobre o meu trabalho. Sim, sim. Aline, vou te fazer até uma sugestão aqui. Já que você perdeu esse medo, e hoje é algo muito evidente e necessário, não se esconda, tá? Você disse que tem uma rede social.
e é algo mais pessoal. Eu vou te dar um ponto de visão. Você tem muita bagagem. Muito obrigada. E sua experiência, a área que você atua, só conhece quem frequenta um hotel. Verdade. Mas tem aqueles que não frequentam, mas que vão frequentar. Não sei como você pode fazer, se você vai ter interesse de fazer, mas deixar uma dica. Tente passar algumas informações da importância de servir pessoas. Essa é a nossa missão do podcast Papo de Garçom. Aqui hoje você já deixou bastante informação sobre lidar com pessoas, lidar com o público, lidar com gente de modo geral, né? Você disse que gosta de gente, eu também, seu Marcos. Quem atua na área de humanas tem que gostar de gente, né, seu Marcos? Então, tá aí, pessoal. Aline Santos, @Aline Santos, é isso mesmo? Isso. No Instagram. Uhum. E o seu Marcos Antônio Pascali, @Marcos Antônio Pascali, vai lá, sigam eles, batam um papo com eles. E a nossa missão é essa, vivendo para servir e servindo para viver. Eu sou o Maurício Santos, para alguns o comunicador cibernético, para outros o garçom poeta, e na próxima segunda-feira estaremos por aqui com a fé em Deus, trazendo mais um episódio para vocês, com mais alguns convidados voltados aí para a área de hotelaria, às vezes alimentos e bebidas, às vezes na governança e às vezes também na questão da recreação. Inclusive a nossa próxima convidada, ela atua na área de recreação. Tá bom? Gratidão, Aline, gratidão, seu Marcos, gratidão. Foi um prazer ter vocês aqui. Que Deus abençoe grandemente. E as portas estão escancaradas para vocês. Muito obrigada. Privilégio. Para nós é a alegria estar aqui. E eu sempre digo que tem algumas profissões que vão além da sua área profissional. Garçom, área de governança, motorista de táxi, barbeiro. Por quê? Eles têm algo em comum, porque eles escutam muito, né? O garçom escuta demais, né? Eu costumo chamar o garçom um psicólogo da noite. E ficou marcada na música do Reginaldo Rossi, sim, né? Sim. Aquela famosa música, né? Que ele conta as mágoas dele pro garçom, né? E tem outra, né? Sim, como de manicure, que eu falo que a manicure é a minha psicóloga. Então, o barbeiro pro homem, né? Que ele vai lá, senta. O motorista de táxi, então, deve ter ouvido cada história aqui. E aí aprende também, né, seu Marcos? Aprende. Tem outra música que eu não sei de quem é agora, não me lembro. Garçom, olhe no espelho, a dama de vermelho, ela vai se levantar. É um clássico, eu não me lembro agora também. Então, aí nós tivemos a felicidade, eu falo nós, porque não só eu, acho que quem atua na área também de alimentos e bebidas, principalmente exercendo a função de garçom, a gente lida com muitas coisas que exigem muita sensibilidade humana, percepção, antecipação e, sobretudo, tem que ter muito cuidado. É como nós, os professores, educadores, a gente está lidando, principalmente eu, com uma faixa etária muito delicada, que é a adolescência, né? A juventude, e a gente vê a carência que eles têm, né? E vê os anseios que a vida cobra deles. Vocês conseguem identificar traumas, né? Muito traumas. Problemas até de saúde que às vezes em casa não identifica. Não, a gente consegue identificar até violência em várias áreas. Há muitas histórias, né? Que uma hora a gente pode estar passando aí, que são coisas assim bem alarmantes para as famílias de hoje em dia, né? Ficar atento sobre essas situações aí. É isso aí, pessoal. Gratidão. Vamos ficando por aqui. Deus abençoe. Prosperidade. Até o próximo episódio. Muito obrigada. Obrigado a todos.